A paz do Senhor Jesus esteja convosco, esteja no teu lar, preciosa Ezer, mulher do original de Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos na semana das mães que vão além do que os nossos olhos podem ver, além do que nós sonhamos e imaginamos pelos nossos filhos e por nós também. Nós do Ministério Ezer, Mulheres com Propósito de Viver a Cultura do Reino de Deus, desafiamos algumas Ezers para entrar nesse desafio, e o desafio foi lançado, Eu Vou Além. Muitas das nossas irmãs entraram no desafio, estão passando essa semana de consagração e jejum em favor dos seus filhos, em favor dos seus familiares, apresentando ali os seus pedidos de oração. E hoje nós chegamos, então, no nosso 5º encontro, e vamos falar sobre mães que vão além, com a Maria de Jesus. Mães que vão além, que ousam colocar os seus filhos, colocar o ninho dos seus filhos nas alturas, longe dos predadores. Você sabe o que significa isso? A Maria vai trazer para nós algumas lições que ela conseguiu extrair desse estudo, e nós vamos aprender junto com ela. Mas antes de eu passar a palavra para Maria, eu gostaria de convidar a irmã Jaqueline para fazer essa oração inicial. Nós estamos aqui, tivemos várias mentoras, né? Porque, querendo ou não, isso aqui é um estudo, é uma mentoria, e a irmã Jaqueline, ela esteve no primeiro dia trazendo para nós, né, mães que não desistem de orar pelos seus filhos, que têm tempo de oração pelos seus filhos. Também foi falado sobre mães que não desistem, não abrem mão da salvação dos seus filhos, que consagram os seus filhos a Deus. E eu convido, então, a irmã Jaqueline para fazer esse primeiro momento de oração em favor da Maria e entregar esse momento. Pai, Amém? te damos Jaqueline. gracias. Pai, te damos gracias por tenernos juntado, Señor, en esta hora, Señor. Y aquí estamos porque queremos aprender de ti. Entregamos, Señor, nuestra hermana María y te pedimos que seas tú le capacitando, mi Dios de gloria, para que ela possa falar tua palabra con osadía. Señor, tenemos la certeza de que algo tú has colocado en ella, Señor, para alimentarnos en esta tarde. Y te pedimos que seas tú falando para nosotros. Úsale, Señor, como un canal, Señor, para que transmita tu palabra, Señor, que cada uma de nós possa receber, Señor. Queremos o melhor para nossos filhos e acreditamos que o melhor para nossos filhos vem de ti, Señor. Estamos expectantes, Señor, por lo que vas a fazer, estamos expectantes por lo que tu tens para nós nesta tarde. Vem e fala para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus. Sejam todas muito bem-vindas a essa sala, a esse momento em que iremos aprender um pouco mais uma porção da palavra de Deus. Maria, é com você. Graça e paz, amados. Eu não sei como está o meu áudio. Glória a Deus. Eu agradeço, amada Miriam, por esse momento maravilhoso que Deus preparou para nós. Glória a Deus. Deus seja louvado. Que o Espírito Santo seja o nosso guia, sim. E que Ele toque no coração de cada um de nós, porque este livro, na fala do pastor Hernandes, uau, é tremendo demais, é muito tremendo. Leiam, irmãs, vocês vão amar, para quem ainda não leu. E hoje, nós estamos a tratar do capítulo 7. Deus está procurando mais que ousem colocar o ninho de seus filhos nas alturas, longe dos predadores. Predadores. Quem são os predadores? Quem é que é o predador na vida dos nossos filhos? Predadores, falando naquilo que o professor Hernandes trouxe,
são animais que aniquilam, que destroem, são animais violentos. E nos nossos dias, eu diria, são os inimigos. É o diabo que entra através de alguém para destruir os nossos filhos, o nosso lar, aquilo que é nosso. E que, irmãs, perdão, o inimigo está com muita sede, porque tal como a palavra de Deus nos diz, lá no livro de João, diz que o inimigo vem para roubar, ou o diabo, ou Satanás, como queira, matar e destruir. Então, o predador, ou os predadores, estão ali espalhados por todo lado. Por todo lado. Não diz, na minha família não tem, não. Por todo lado, eles estão ali, bem atentos, para entrar e roubar e destruir. Amém? Por isso nós devemos ficar atentos. Por isso nós devemos ser mães de joelho para nós podermos proteger a nossa casa através do Senhor. Porque nós mesmos não sabemos como proteger os nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Então diz assim o autor. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor são como a águia. Deus renova a nossa mocidade como a águia. A águia é uma pedagoga de Deus que nos ensina muitas lições preciosas. A lição mais importante que a águia nos ensina é como ela trata os seus filhotes. Vejamos aqui 5 lições vitais que podemos aprender com a águia. O primeiro ponto é a proteção. A proteção. Glória a Deus. Vamos ver o que a águia faz com os seus filhotes. Vamos aprender com a águia, porque é uma lição muito linda. A águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos rochedos, nos penhascos elevados, bem longe dos predadores, bem longe daquele que vem para roubar, matar e destruir. Nós temos o exemplo no livro de Jó 39, versículo 27 e 28. A proteção dos filhotes é uma das providências mais importantes na vida da águia. Ela não constrói o ninho em lugares vulneráveis. Ela deixa os filhotes postos às feras. Ela os cerca com cuidado, construindo o ninho deles em lugares seguros. Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus seja louvado. E uma das maiores tragédias da sociedade atual é que os pais não se preocupam em colocar o ninho dos seus filhos em lugares seguros. Muitos pais são como Ló, que buscam mais o sucesso dos filhos do que a salvação deles. Estão mais preocupados com a riqueza do que com a preocupação dos filhos. Ló escolheu as campinas do Jordão, foi armando as suas tendas para as bandas de Sodoma e Gomorra. Ele levou a sua família para o meio de uma cidade corrupta, promíscua, e ele construiu fortuna para o fogo. Mas o que aconteceu? Ele perdeu tudo que cobiçou. Ele não protegeu suas filhas, nem colocou o ninho delas em lugar seguro. A família de Ló sofreu as terríveis consequências de sua escolha.
Vocês sabem disso, amadas, porque a sua mulher tornou-se uma estátua de sal. Os seus gerros foram destruídos com a cidade e ele tornou-se pai dos seus netos. Meu Deus. Avô de seus próprios filhos. Sua cidade cobriu-se de cinzas. Seus bens foram devorados pelo fogo. Sua mulher tornou-se um monumento do materialismo cego. E sua descendência, uma geração que se apartou de Deus. Tudo isso porque Ló não cuidou de suas filhas, mas construiu o ninho delas no coração de Sodoma e Gomorra. Meu Deus. Olha como a Bíblia fala conosco, de uma maneira tão profunda. Chega a doer o coração. A Bíblia registra a história de um homem extraordinário. Outro homem que nós conhecemos perfeitamente. Foi um grande poeta, um extraordinário compositor, um músico de qualidades superlativas, um pastor de ovelhas exemplar, guerreiro destemido, um soldado audacioso, um líder carismático, um rei de personalidade prismática, de mente peregrina e piedade destacada. Eu sei que vocês conhecem esse homem de Deus. Foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Esse era Davi. Ele era um homem valente, destemido e também humilde. Enfrentou um urso, matou um leão, venceu um gigante, triunfou sobre os exércitos inimigos, conquistou terras, tornou-se famoso e edificou um reino. Mas Davi não construiu o ninho dos seus filhos em lugares altos. Ao contrário, edificou o ninho deles perto dos predadores, dos violentos, dos roubadores, dos esmagadores. Que você seja uma pessoa... Não tem quê? Desculpa, um barulho aí. Deus seja louvado, graças a Deus. É possível que você seja uma pessoa rica, famosa e de sucesso. Mas a questão principal é: onde você está edificando o ninho dos seus filhos? Amada, começa a receber chaves e começa a apontar se for preciso. As perguntas que nós vemos aqui, porque são para nós, são para o nosso dia a dia, são para as mães que estão preocupadas com seus filhinhos. E aqui o autor começa a perguntar, mas a questão principal é: onde você está edificando o ninho dos seus filhos? Que princípio de vida você está ensinando para os seus filhos? Quais são os valores que você está passando para os seus filhos? Onde os seus filhos andam? Com quem eles andam? Quem são os seus conselheiros? Quem frequenta a sua casa com os seus filhos? O que os seus filhos fazem? A que horas eles chegam a casa? Uau! Uau! Muito profundo. Muito profundo. Será que nós temos nos feito essas perguntas? Será que nós temos a resposta dessas perguntas todas? Continuamos aqui. Não adianta você vencer na vida e perder os seus filhos. Meu Deus.
Não adianta você ser rico e não ter tempo para cuidar dos seus filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso dos seus filhos. Davi era um nepotista. Falando do pastor Hernandes, ele usa um vocabulário muito profundo que é preciso ir no dicionário, amados. Seus filhos ocupavam o melhor escalão do seu governo. Os filhos de Davi, amado. Mas Davi não tinha tempo para os seus filhos. Oh, meu Deus. Davi não tinha tempo para os seus filhos. Ele não conversava com os seus filhos. Ele dava ricos presentes para os filhos, mas negava-lhes a sua presença. Ele não era um pai presente. Nossos filhos não precisam de presentes, mas de presença. Eles não precisam de coisas, mas dos pais. Glória a Deus. Você é uma mãe presente para os seus filhos? A Bíblia nos fala de Eli. Nós conhecemos o Eli, sacerdote Eli. Um homem que julgou o povo de Israel 40 anos. Ele era sacerdote e juiz. Ele tinha um magistral ministério. Ele viajava por todo o país. Ele ouvia muitas histórias. Ele resolvia muitos problemas. Ele dava muitos conselhos. Ele era procurado por todos para trazer uma palavra de orientação. Muitas famílias o buscavam, pedindo ajuda, orientação, aconselhamento. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles estavam crescendo dentro da casa de Deus, meu Deus. Mas o pai estava muito ocupado. Ele não tinha tempo para os filhos. Ele vivia resolvendo o problema dos outros. Ele vivia dando atenção aos filhos dos outros. E seus filhos estavam crescendo dentro da casa de Deus. Mas sem um pai presente. Sem apoio, sem disciplina, sem proteção. Ele estava percorrendo a nação, resolvendo os problemas, aconselhando todo mundo, dando atenção às necessidades das pessoas. Mas esqueceu-se do principal. Os seus filhos. Eles estavam dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas foram crescendo como filhos de Belial, filhos do diabo, jovens irreverentes, adúlteros, indisciplinados, porque seu pai tinha tempo para todos, menos para os seus próprios filhos. Oh, meu Deus! Ele foi um sucessor fora dos portões. Perdão, um sucesso. Ele foi um sucesso fora dos portões e um fracasso dentro de casa.
um grande líder e um péssimo pai. Eli, para compensar a sua ausência, era complacente com os filhos. Não os disciplinava, não os corrigia. Ao contrário, tornava-se conivente com os seus pecados. Nós sabemos que o pecado dos filhos de Eli tornou-se tão grave que Deus os entregou à morte. Aquela família foi destruída. O opróbrio veio sobre eles, porque Eli não cuidou dos seus filhos. Amados, isso é muito profundo. Isso é muito forte. Chega a queimar o coração. Jesus. Meu Deus. Voltando para Davi. Também de igual forma, foi um pai complacente. Ele não disciplinava seus filhos. Ele estava envolvido com muitas coisas e esqueceu-se de colocar o ninho dos seus filhos longe dos predadores, os violentos, os perversos. Aliás, tinha uma víbora dentro do ninho dos filhos do rei. Essa víbora peçonhenta chamava-se Jonadab. E nós sabemos que Jonadab era primo de Aminon. Esse jovem diabólico vivia dentro da casa do rei e tornou-se conselheiro do filho do rei. Olha as amizades, olha os conselheiros que os nossos filhos têm, ou que os predadores colocam diante dos nossos filhos. Jonadab destilou veneno letal no coração de Aminon, filho de Davi, levando-o à ruína. A loucura cometida por Aminon desaguou em tragédia para toda a casa de Davi. Por isso o autor pergunta-nos: quem são os conselheiros dos seus filhos? Com quem eles andam? O que eles estão fazendo? Quem são os seus filhos, os amigos dos seus filhos? Quem frequenta a sua casa com os seus filhos? Porque Aminon, filho de Davi, nutriu no coração uma paixão doentia pela sua irmã Tamara. Sua irmã. Ele não conseguia se livrar do sentimento que o consumia. Sua mente estava aturdida. Ele sabia que aquele fogo abrasador que ardia em seu peito era um sentimento ilícito e doentio. Ele passou um tempo convivendo com esse vulcão abafado em seu peito. Seu semblante estava triste. Sua paixão sobrepujava a razão. Aminon, nesse processo de adoecimento emocional, cometeu 3 erros graves. Primeiro, abriu a guarda para se apaixonar pela pessoa errada. Ele deu espaço a um sentimento desnatural. Ele hospedou no coração o que sabia ser errado. Ele acariciou o que a sua consciência sabia ser condenado. Uau! Segundo Aminon, abriu-se com a pessoa errada. Um mau conselheiro. E é uma das tragédias que podem acontecer ao ser humano.
Vemos aqui Amnon destranca as camas do horror do coração. Deixa vazar o que estava represado dentro do seu peito e conta para Abinadab sobre a sua paixão secreta. Jonadab não era um amigo, nem tinha credenciais para ser um conselheiro. Ele era uma víbora peçonhenta. Sua língua estava carregada de veneno mortífero. Sua boca era uma fonte de perdição. Seu conselho perverso pavimentou a estrada da perdição para Amnon, filho do rei. Filho do rei. Meu Deus, ele tinha tudo, ou tinha todo o conselho do rei para lhe orientar, mas olha o predador que estava escondido ali para destruir a casa de Davi. E nós, às vezes, estamos tão distraídos e entram um Jonadab na nossa casa para destruir. Abinadab abriu um caminho para Amnon satisfazer seu desejo perverso, dizendo-lhe: não se preocupe, eu vou ajudá-lo. Você vai ter o que deseja. Sua irmã Tamara será sua. Você vai possuí-la. Em breve ela estará nos seus braços. Uau! Era tudo que ele queria ouvir, né? Era tudo que era errado. Você vai satisfazer os desejos do seu coração. Não se reprima. Abinadab prosseguiu com seu insano e diabólico conselho. Finja-se de doente. Quando seu pai for visitá-lo, peça a ele que manda a sua casa a Tamara. Quando ela for visitá-lo, peça-lhe para fazer um prato especial. Quando ela vier trazendo o apetitoso cardápio, peça a todos para se retirarem. Quando você estiver sozinho com ela no quarto, agarre-a, subjugue-a, possua, e ela então será sua mulher. Jesus, misericórdia. O terceiro erro de Amnon foi fazer exatamente o que Jonadab mandou. Amnon tapou os ouvidos à voz da lei, à voz da consciência, à voz da retidão. Ele não apenas abrigou uma paixão doentia no coração, mas deu vazão ao seu sentimento irracional. Não apenas se abriu com a pessoa errada, mas fez tudo quanto ela mandou. Jonadab era uma víbora no ninho dos filhos do rei. Ele era um jovem dissimulado, um lobo, uma ameaça dentro da casa do rei. Amnon estuprou a sua irmã para depois sentir náuseas por ela e rejeitá-la com profundo desdém e impiedade. Amnon era um jovem caprichoso, egoísta, que só pensava em si mesmo e na satisfação imediata dos seus desejos desgovernados. Meu Deus. Tamara foi envergonhada, aviltada e desprezada. Amnon abusou dela e depois a descartou. Sua violenta paixão era um sentimento falso e espúrio. Tamar era apenas um objeto descartável do seu prazer e aventura. O opróbrio do abuso e da rejeição abriram feridas na alma de Tamar e provocaram uma revolta irremediável em Absalão, seu irmão. Absalão passou a odiar Amnon e Davi. Sabia disso.
mas não tomou nenhuma providência para estancar o fluxo de tragédia que desabava sobre a sua família. Absalão premeditou o assassinato do seu irmão e o consumou. Davi ficou irado e Absalão precisou fugir, buscando asilo fora dos limites de Israel. Por intercessão de Joabe, Absalão volta a Jerusalém, mas é proibido de ver a face do pai. Absalão manda um recado para o pai de que preferia a morte ao silêncio do pai. Davi, no entanto, o recebeu, mas não fala com ele. Absalão torna-se um poço de revolta contra o pai e sai do palácio para tramar uma conspiração contra o pai, tomar-lhe o reino. Davi, já velho, precisa fugir para poupar a sua própria vida. Nesta empreitada em glória, Absalão morre e Davi chora. Mais tarde, Adonias quer tomar o reino de assalto, mas este é dado a Salomão. Salomão assume o trono e mata o seu irmão Adonias. Jesus. Oh, meu pai. Tem traição, estupro, assassinato, conspiração, derramamento de sangue e morte na casa do homem de Deus, Jesus. Isso porque tinha uma víbora no ninho dos filhos do rei. Jesus, misericórdia. A família de Davi é um retumbante alerta de que as mães e os pais precisam ser como a águia, colocando o ninho dos seus filhos nos lugares altos, longe dos predadores, longe dos perversos, longe dos violentos, longe do inimigo. Oh, meu Deus. Amados, no segundo exemplo, a águia tem uma atitude importante em relação aos filhotes. E nós podemos encontrar um exemplo no livro de Deuteronômios 32:11. Quando os filhotes da águia já estão grandes, na hora de sair do ninho, ela começa a voar sobre a ninhada, mostrando a eles que é hora de sair para a vida. Ela ensina filhotes como voar. Ela ensina pelo exemplo. Você educa os seus filhos não apenas dando ordens ou traçando limites para eles. Você educa, sobretudo, pelo exemplo. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única maneira eficaz de fazê-lo. Eu vou repetir. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única maneira eficaz de fazê-lo. Muitas vezes, os filhos tornam-se rebeldes porque os pais falam uma coisa e vivem outra. A integridade e a coerência são o alicerce de uma educação familiar consistente. Os pais precisam viver o que ensinam. A vida dos pais não pode negar os seus ensinos. Os pais são como espelho. Bem verdade. O espelho, embora mudo, demonstra e revela o preceito bíblico, é claro, que diz:
ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velha, jamais se desviará dele. Que está em Provérbios 22, versículo 6. A maior riqueza que os pais podem deixar para os filhos é o exemplo de uma vida irrepreensível. O bom nome vale mais do que as riquezas. O caráter é mais precioso que o dinheiro. A honra vale mais do que riquezas. O exemplo é mais importante do que palavras. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aprender mais. Vamos aprender. No terceiro exemplo, às vezes os filhos rejeitam seguir o ensino e o exemplo dos pais. O que fazer? A águia nos ensina uma tremenda lição. Ela aplica a disciplina. Ela tira a penugem do ninho dos filhotes, deixando apenas as farpas, os espinhos e os gravetos pontiagudos. Ela não poupa os filhotes dos espinhos. Há momentos que a única linguagem que os filhos entendem é a comunicação da disciplina. Pecam contra os filhos aqueles que os colocam numa estufa de superproteção. Prestam um desserviço aos filhos aqueles que colocam os seus filhos numa redoma de vidro. Filhos sem disciplina não amadurecem, nem são preparados para a vida. Os bastardos é que vivem sem disciplina, não os filhos. Quem ama a disciplina, quem ama permite que os espinhos acicatem os filhos. Quando estes se recusam a ouvir a voz do exemplo, há momentos em que os espinhos são mais necessários do que a penugem. Disciplina não é ausência de amor. Ao contrário, disciplina evidencia um amor responsável. A Bíblia condena a atitude do sacerdote Eli, sim, que amava mais os seus filhos do que a Deus. Ele tinha pelos filhos um amor profundo, mas não era um amor responsável. Ele, querendo poupá-los da disciplina, lançou-os na destruição. A Bíblia diz que Davi nunca contrariou o seu filho Adonias. Davi amava os seus filhos e era capaz de chorar profundamente diante da morte de Absalão. Mas não foi capaz de discipliná-lo com firmeza e doçura. Devemos amar de tal forma os nossos filhos a ponto de discipliná-los. Oh, glória! Glória a Deus. Amados, nós vamos ver no quarto ponto. O quarto ponto fala do discipulado. O que fazer quando os filhos não atendem à voz do exemplo, nem à voz da disciplina? O que fazer? Vamos aprender com a águia. A águia toma uma medida radical. Ela pega o filhote com suas pulsantes garras e arranca-o do ninho e o atira das alturas para o chão. O filhote, que nunca voou, cai desesperadamente, dando cambalhotas no ar, achando que vai se esborrachar no chão.
Quando o filhote está prestes a se arrentar ao chão, a águia o toma em suas asas e leva novamente para as alturas. E de lá, o atira outra vez ao chão. Ela faz isso 1, 2, 3, 5, 10 vezes, até que o filhote aprende a voar sozinho. A lei da águia é: meu filhote tem de ser meu discípulo. Não há discipulado sem riscos. Não há discipulado sem empurrar os filhos para a vida. Não há discipulado sem treinamento. Ninguém aprende a nadar apenas com aulas teóricas. É preciso se atirar na água. É preciso se atirar na água, sim. Ninguém consegue ser um paraquedista se não saltar das alturas. A vida não exige apenas instrução, mas treinamento. E essa deve ser a grande bandeira das mães e dos pais. Fazer de seus filhotes seus discípulos. Ou seja, conduzi-los aos pés do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Deus seja louvado. Aleluia. Vamos conduzir nossos filhos aos pés do Senhor. Vamos ser discípulos para os nossos filhos. Vamos discipular nossos filhos. Para eles descobrirem quando aparecer uma Aminadab dentro de suas vidas. Um predador. Glória a Deus. No quinto exemplo, no quinto ponto, bem dizendo, temos a restauração. O que a águia faz na restauração? Vamos aprender com ela. A águia tira os filhotes do ninho e os atira ao chão. Não porque não os ama, mas porque essa é a pedagogia necessária para treiná-los para a vida. Contudo, a águia não apenas os lança no ar, mas também os ampara. Quando eles estão prestes a cair, ela os segura antes da queda. Ela, os restaura antes da ruína. A águia nos ensina que não devemos desistir dos nossos filhos. Devemos ter paciência com eles e jamais abrir mão da vida deles. Seus filhos errarem, perdoa-os. Se eles fracassarem, restaure seus filhos. A águia nos ensina a jamais desistir dos nossos filhos. Nossos filhos são herança de Deus. São filhos da promessa. Não geramos filhos para o cativeiro, nem para a morte. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Não vamos desistir dos nossos filhos. Não desista. Continua de joelhos, continua. Não desista nunca, jamais.
Deus é bom em todo o tempo e no momento certo. A vitória chega. Nós chegamos na vitória. Não desista dos seus filhos. Amém, amadas. Vou passar a palavra para a irmã Miriam. Glória a Deus, glória a Deus. Não devemos desistir dos nossos filhos. Gratidão, irmã Maria, por essa primeira parte aí de Deus está procurando mães que ousem colocar o ninho dos seus filhos nas alturas, longe dos predadores. E nós conseguimos pegar essas 5 lições, eu espero que você também tenha conseguido extrair essas 5 lições: proteção, exemplo, disciplina, discipulado e restauração. Com essas lições que aprendemos com a águia, aplicando na nossa vida, nós conseguiremos deixar os nossos filhos longe dos predadores. E para fechar esse nosso estudo, essa nossa série, eu quero deixar aqui para vocês que Deus está procurando e que Ele nos encontre. Deus está procurando mães intercessoras, pais intercessores, reparadores de brechas, guerreiros de oração, gente que não abre mão de ver os seus filhos salvos, cheios do Espírito Santo e usados valorosamente pelo Senhor. Na verdade, sabemos, né, que a maternidade e a paternidade constituem uma das mais sublimes missões da humanidade. E, lógico, é uma das mais complexas. Não é fácil ser pais, né? Ser pai ou mãe não é uma missão simples, não. Mas essa missão exige o quê? Exige de cada um de nós. Foi o que nós aprendemos no encontro de ontem. Que antes de ensinar os nossos filhos, nós precisamos aprender antes mesmo deles nascerem. Então, essa missão vai exigir de nós preparo, análise, avaliação e inteira dependência de Deus. Não queira fazer sozinho. Seja dependente de Deus. Nós não temos apenas o privilégio de gerar filhos. Você tem o privilégio só de gerar filhos? Não temos só esse privilégio. Mas também temos a responsabilidade de educá-los. Porque a educação dos filhos é um investimento que exige compromisso, coerência e muito trabalho. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos, sobretudo, pelo exemplo. Não sei se vocês conseguiram pegar, mas em todos os encontros, todas as mentorias que tivemos aqui, sempre vinha sendo citado. Devemos ensinar os nossos filhos pelo exemplo. Pelo exemplo. Pelo exemplo, não é? Primeiro, os pais e as mães precisam cuidar da formação moral dos filhos. Por quê? Porque hoje nós sabemos como é que está a nossa sociedade, né? O que está sendo jogado aí para os nossos filhos, que se nós não cuidarmos da formação moral, eles vão ser manipulados, eles vão ser lubridiados para essas coisas que chegam, e vão achar que isso é verdade, que isso é o certo. Essas coisas erradas que vêm chegando como se está tudo normal, mas não está. Nós precisamos cuidar, sim, da formação moral dos nossos filhos. Precisamos aprender a amar, e aprender a amar num mundo marcado pelo ódio, pelas guerras, e ensinar os nossos filhos a amar. Construir nos nossos filhos o caráter de Cristo. Sabemos que quem estuda aí a parte da psicologia, a psicanálise, sabe que até 7 anos você consegue ali, na criança, moldado e tratado nela o caráter, não é, Maria? Então, se você não moldar o caráter dos seus filhos, qualquer coisa que chegue, eles vão achar que aquilo é o certo, porque eles ainda estão como esponjas, eles são uma folha branca, que quem chegar primeiro dando a informação, eles aceitam como se aquele drive fosse o correto. Então, que nós, pais, sejamos esses que vêm trazer os drives certos.
os drives de acordo com a palavra. Construir o caráter dos nossos filhos é mais importante do que nós construirmos impérios. Os nossos filhos precisam mais de ensino e sabedoria do que fortunas. Não é qualquer ensino, não é qualquer sabedoria, mas sabedoria do alto. Ensino da palavra. É viver a palavra, obedecer a palavra. Sabemos, eu acredito que vocês tenham lido e gostam de ler a Bíblia. Todos os reis que passaram por Israel, por Judá, aqueles que faziam aquilo que agradava ao Senhor, aqueles que faziam o que agradava ao Senhor. Depois vocês dão uma lida lá no livro de Reis. Todos os reis de Judá, de Israel, que agradavam ao Senhor, o nome da mãe é citado. E a mãe de... Eles fizeram o que agradava ao Senhor, e o nome da mãe era... Mas aqueles que fizeram o que reprova o Senhor, o nome da mãe não era citado, e mais nada referente à família era citado. E eu estava observando isso enquanto estudava esse livro e, né, estudava ali a parte dos reis, e o que me chamou a atenção foi exatamente esse detalhe, que aqueles que faziam o que aprovava, o que era o que do Senhor aprovava, o nome das mães era citado, mas aqueles que faziam o que o Senhor reprovava, faziam só coisas contrárias ao que a palavra de Deus diz, nada da família era citado. E há pessoas que, quando tem os conselheiros certos, né? Não uma víbora como conselheiro. Jonadab era uma víbora que veio dar maus conselhos, mas quando nós temos na nossa vida, e os nossos filhos têm na vida deles, conselheiros tementes a Deus, eles vão instruir, vão dar conselhos que podemos levar para a vida. Mas precisamos prosseguir nesse caminho, é no caminho em que deve andar. Nós vemos a história de Joás. Joás foi um rei que reinou durante 40 anos sobre Judá. Só que quando Joiada, que era o que instruía ele, que era o conselheiro, o sacerdote que instruía ele, Joiada morreu. Joás começou a fazer coisas que desagradavam o Senhor. Porque ele esqueceu do que ele foi instruído, dos conselhos que foram dados. E Deus reprovou o que Joás, o rei de Israel, o rei de Judá estava fazendo. E extinguiu a vida dele. Então, que nós venhamos, como pais e mães, ensinar e cuidar, sim, da formação moral dos nossos filhos. Nós precisamos, como pais, cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. O que estamos passando aqui na Terra é uma pontinha do iceberg. A eternidade não é aqui. É só uma pontinha do iceberg. Estamos mais preocupados com essa pontinha do que o que nós iremos passar. E o que nós precisamos focar e ter em mente é cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Como pais e mães, devemos investir muito mais. Os pais, né, têm a tendência a investir na formação intelectual e profissional dos filhos. Ótimo, muito bom isso. Porém, como via de regra, não devemos deixar os nossos filhos órfãos espirituais. 3 coisas essenciais na formação espiritual dos nossos filhos. Primeiro, os pais e as mães precisam ensinar os filhos a amar e a temer a Deus de todo o coração. Segundo, os pais e as mães precisam ser modelos para os filhos. Não ensinamos apenas com palavras, mas, sobretudo, com exemplo. E terceiro, os pais e as mães precisam orar pelos seus filhos. Não só essa semana, não só nessa série. Os pais são sacerdotes do lar. Eles devem não apenas falar de Deus para os filhos, mas, sobretudo, falar de seus filhos para Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia.
Nós precisamos criar os nossos filhos para a glória de Deus. Eles devem ser mais filhos de Deus do que os nossos filhos. Difícil isso, né? Estou criando meu filho para mim. Não, você tem que criar o seu filho mais para Deus do que para você mesma. As mães e os pais precisam cuidar da vida relacional dos seus filhos. Os pais não conseguem falar, muitas vezes, a linguagem dos filhos. Já aprendemos aqui no Ministério Zé sobre as linguagens do amor. Volte, se você não sabe, volte lá nos vídeos que temos já disponível aí no YouTube, sobre qual é a linguagem dos seus filhos, qual que é a sua linguagem. Já foi falado, nós já falamos sobre isso. Busque lá, descubra qual que é a sua linguagem, qual que é a linguagem do amor dos seus filhos, para que você venham falar a mesma linguagem. E quando não conseguimos falar a linguagem dos nossos filhos, não tem como ter esse relacionamento, essa facilidade na compreensão ali uns dos outros. Aí acaba gerando indiferença e distanciamento dentro dos lares. Foi falado lá no primeiro episódio dessa série que os lares é como se fosse somente um lugar em que recebe os hóspedes, né? Que os filhos e os pais chegam, oi, boa noite, dorme. Acordam de manhã, tchau, beijo, foi. O lar é só um lugar de você se encontrar para dormir. Antes da pandemia, até poderia ter sido vivermos assim, mas eu acredito que muitos lares, depois do que aconteceu, mudou. E que essa mudança prevaleça, de que o seu lar não seja, a sua casa não seja somente um lugar de visitação, mas seja um lugar de morada, de relacionamento, de alinhamento, não só de vocês, né? Vocês, seus filhos, o seu esposo, mas também seja um lugar de morada do Espírito Santo. Que haja paz, que haja harmonia dentro do seu lar. Glória a Deus. Aleluia. O coração dos pais, nossos corações precisam ser convertidos aos corações dos nossos filhos. E o coração dos nossos filhos serem convertido a nós, pais. Os pais precisam ser sensíveis às necessidades emocionais dos seus filhos. Nós precisamos aprender a ouvi-los. Ouvir é um dom que poucos têm. Precisamos aprender essa dinâmica de aprender a ouvir. Quantos de nós estamos na vida frenética, na correria, que nós não temos, ou não temos tempo, ou preferimos não ter esse tempo, porque não gostamos de ouvir, mas precisamos ouvir os nossos filhos. Porque se você não é amiga, você precisa ser amiga, que seus filhos tenham você como confidente, porque eles vão te contar as coisas que eles outrora contaria só para os amiguinhos, contaria só para um estranho, o conselheiro que veio dar o conselho errado. Seja amiga dos seus filhos nesse sentido, de que eles possam ter liberdade para vir conversar com você sobre qualquer situação em que estejam enfrentando. Quantas de nós aqui que já somos mães, que já somos adultas, que pode ser que não tivemos essa oportunidade, mas agora nós podemos mudar essa referência que nós tivemos com os nossos filhos. Não é ser amigo e deixar que os seus filhos façam tudo errado. É você ser... O posicionamento de ser amigo aqui é que os seus filhos tenham confiança em se abrir com você. Sobre tudo o que acontece na vida deles. Sobre tudo. Sabe? Tudo. Falar a verdade em amor, nós precisamos aprender isso e praticar isso. Falar a verdade em amor, falar na hora certa, com a motivação certa, com o tom de voz certo. Não adianta você querer... Lá em Provérbios diz que a bênção dada aos gritos, ela se torna ao ouvido de quem ouve uma maldição. Então, não adianta você falar, abençoar, mas gritando. Fale no tom certo, na medida certa. Que a nossa fala seja com amor. Os pais precisam disciplinar, sim, os seus filhos, porque
Só disciplina aquele que ama. Se não ama, não há disciplina. Até o disciplinar precisa ser com brandura. Vamos voltar em Provérbios 31, amadas. Provérbios 31, pegar toda, ativar de novo em nós todas aquelas chaves das virtudes da mulher virtuosa. Já está em nós, já faz parte da nossa essência. O que muitas de nós já nos esquecemos foi de ativar essas virtudes. Os pais precisam disciplinar com brandura, com coerência, com espírito de amor e mansidão. Não provocar a ira, mas incentivá-los. Ensiná-los e abençoá-los. Tem abençoado seus filhos? Todo dia, de vez em quando, de vez em nunca? Quando você tem abençoado seus filhos? Porque tem né? Pode ser que você abençoe de vez em quando, pode ser que você abençoe todos os dias, todas as horas, ou você abençoe de vez em nunca, né? Ou de vez em quando. Os pais precisam ser presentes e participativos. Por que digo isso? Porque quando você não é presente e participativo na vida dos seus filhos, principalmente quando eles estão pequenos, até a faixa dos 7, 8 anos, você vai deixar uma lacuna ali dentro nas emoções do seu filho, que ele vai achar que ele não tem valor, ele vai ter muita, quando crescer, vai ter muita necessidade de aprovação, vai ter vários bloqueios por causa de uma coisinha que você deixou uma linha solta ali, que você não estava presente, não estava participando dos momentos que são importantes para ele. Eles precisam ser os nossos melhores amigos, sim. Nós, como pais, precisamos ajudá-los a chegar à maturidade física, à maturidade emocional, moral e espiritual. Então, como já dissemos aqui, a responsabilidade é sua, pega que o filho é teu, cuida dela, educa. O Senhor te deu essa tarefa. Não passe para outro. Aleluia, glória a Deus. Deus está procurando pais e mães segundo o seu coração. Irmã, mas como é que eu vou lidar com essa criança? Eu nem consigo me lidar comigo mesma. Procure ajuda de pessoas tementes a Deus que vão te ajudar. Leia a palavra, que o Espírito Santo vai te orientar. Quem capacita-nos é o Senhor. Ele não vai dar algo para nós sem nos capacitar. Ou seja, antes, durante e depois do processo. É Ele que nos capacita. Qual de nós que, quando teve seu primeiro filho, falou assim, eu já estou pronta para receber todos os filhos? Não, você fica com medo, você fica receosa, você fala, e agora, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser a vida? O Senhor vai te capacitando no processo. O Senhor vai colocando amor no seu coração por aquele ser que só em você pensar que está sendo gerado dentro de você. Glória a Deus. Amada, isso é um presente glorioso. Mas antes de recebermos as bênçãos do Pai, nós precisamos curar as nossas emoções. Curar as nossas emoções. Se Deus está procurando pais e mães segundo o coração dele, que eles nos encontrem. Amém? Amém. Estamos alistadas. Glória a Deus. Pais e mães intercessoras, que não cessem de orar pelos seus filhos. Não cessem. Glória a Deus. Que amem a seus filhos, que lutem por eles, sim, que vivam para eles e os ensinem a viver para a sua glória. É para a nossa glória? É, Maria, para a nossa glória? Não. Ensine-os a viver para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Cada um de nós somos formados para a glória de Deus. Cada respirar nosso é para a glória de Deus. Nós somos aquelas mães que vão além do que os nossos olhos podem ver. E aqui nós fechamos este estudo maravilhoso, com muitas lições, muitas chaves. Mas antes de nós fecharmos aqui, tem o momento da oração, porque nós começamos com oração e selamos com oração.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grata a Deus pela vida de cada uma de vocês. Cada mulher que entrou, cada mulher que tem participado, cada mulher que tem assistido no YouTube também. Cada uma de vocês, eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Porque o Senhor tem preparado, o Senhor nos prepara e o Senhor tem preparado estudos, o Senhor tem nos mostrado alternativas de como cuidar dos nossos filhos. Só não pega quem não quer. Só não abre os olhos. O Senhor está te dando assim, olha, filha, aqui mais um estudo. Aqui, filha, mais uma instrução. O que você pode, que lição que você vai extrair disso? O que você aprendeu com a águia? O que você aprendeu ali com o espelho, com a lição do espelho? O que você aprendeu com todas essas lições que foram dadas esses dias? Não cessemos, irmãos. Não cessemos de orar pelos nossos filhos. Eu passo a palavra agora para a irmã Maria, que vai fazer a oração final aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só ligar o microfone, Maria. Amém, amém. Deus seja louvado. Graças a Deus, amadas. Eu aprendi muito com a águia, muito mesmo. Uau, Deus seja louvado. Eu espero que vocês também tenham aprendido. Oremos ao Senhor, lá no livro de Isaías 40, versículo 31, a palavra de Deus nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Uau! Não desista, amado. Não desista, seja como a águia. Deus faça de nós mais como a águia. Que tenhamos o exemplo da águia. Que nós sejamos mães que saibam direcionar os seus filhos. Meu Deus, obrigado por essa lição. Maravilhoso. Obrigado por nos ensinar. Que esse ensinamento seja para nós, para a vida toda. E que nós possamos ensinar os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, a nossa descendência seja para o Senhor e não para os predadores que entram e destruam. Glória a Deus, obrigado, Pai, por esse ensinamento. Nós agradecemos cada mãe, cada vida, cada mulher, cada homem que for ouvir o exemplo da águia e tomar para si. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Gratidão a cada uma de vocês que estiveram conosco aqui ao vivo e a cada uma de vocês que irão assistir posteriormente no YouTube. Logo, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vós, que o Senhor vos dê a paz. Glória a Deus. Deus seja louvado.